Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao retorno dos nossos estudos do Livro dos Espíritos aqui no nosso canal no YouTube. Meu nome é Uriel Santos e nós estamos recomeçando a nossa tarefa. Esse é o nosso quarto vídeo de leitura e de análise dessa obra que descortina para nós a filosofia repassada ao mundo pelos Espíritos, sob a capitania do Espírito de Verdade, sob a batuta de nosso Mestre amado Jesus. É um contentamento retornarmos a essa conversa. Lembrando que esses momentos, que serão de 30 minutos no máximo, serão exclusivos, repito, serão exclusivos do nosso canal no YouTube. Canal este que atingiu essa semana a marca de 500 inscritos e que já avança rapidamente para alcançar 600. E eu preciso aqui ser muito sincero com vocês. Eu preciso fazer um pedido, eu preciso fazer uma solicitação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. E além de se inscrever, aperte aqui o botãozinho do ser avisado, do ser sempre lembrado quando houver um novo carregamento de vídeo. É importante porque quanto mais inscritos nós tivermos, quanto maior for o alcance do nosso canal, maiores serão as oportunidades de nós produzirmos conteúdo. E o nosso conteúdo é sempre voltado para a doutrina dos Espíritos e para o Evangelho de amor. Notícia divina trazida a este mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos de vocês. Esse trabalho que se iniciou no Instagram e hoje já nos aproximamos de 120 mil semeadores no bem, e que depois foi para o YouTube, depois encaminhou-se para grupos de apoio e conversação no WhatsApp, e agora começa a encontrar a sua estrada no YouTube, esse trabalho de espalhar o amor, porque é a nossa função. Esse trabalho de espalhar o amor, que é o nosso objetivo principal, só existe, só cresce por causa de vocês. Então, em todos os nossos vídeos do YouTube, em todos os nossos vídeos de estudos do Livro dos Espíritos, eu vou repetir. Inscreva-se no nosso canal, clique no botão das notificações e, se possível, compartilhe as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Coloca no grupo da família, no WhatsApp, coloca no teu Facebook, coloca no teu Instagram. Converse com um amigo sobre este trabalho e essa atividade que nós estamos desenvolvendo. Repito, quanto maior for o número de inscritos, maior a possibilidade que nós temos de gerar cada vez mais conteúdo. E lembrando que nós estamos produzindo esses conteúdos para o YouTube todos os dias. Os vídeos que nós colocamos no Instagram, aqueles nossos 10 minutinhos diários, são todos os dias colocados aqui também. Então, por favor, nos ajude. Sem maiores delongas, vamos retornar. Tenho certeza que muita gente estava com saudade, porque muitos me procuraram no Instagram, me mandaram mensagem no WhatsApp, querendo saber quando é que nós iríamos retornar. E eu expliquei, nós estávamos com um probleminha de equipamento, nós gravamos no celular, o nosso celular estava com a memória cheia. Então nós precisamos resolver todas essas questões para retornar com esses vídeos um pouco mais longos. Retornando ao nosso estudo então, lembrando que a edição da leitura é essa aqui, ela é muito comum de ser encontrada, ela é muito comum de ser adquirida, e ela é uma tradução do Salvo Melhor Juízo, isso mesmo, uma tradução do Salvador Gentili. E nós estamos ali na introdução do Livro dos Espíritos, conversando sobre alma. E por que Kardec está realizando conosco esse diálogo? Para dizer que toda vez que falar sobre alma, dentro do Livro dos Espíritos, é para nós entendermos o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo.
Nos 3 primeiros vídeos, nós falamos da questão da doutrina espírita ser uma doutrina espiritualista, nós explicamos o que é uma doutrina, nós explicamos o que é o espiritualismo, nós explicamos qual que é a diferença, que nem toda doutrina espiritualista é espírita, que nem todos aqueles que são espiritualistas, que creem no espiritualismo, são espíritas, mas nós que somos espíritas, somos espiritualistas. Tudo isso nós falamos nos nossos vídeos anteriores. E hoje, continuando a nossa conversa sobre a alma, Kardec coloca o seguinte discurso: concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo, que também foram discutidos nos vídeos anteriores. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das 2 primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual, então, ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião. É um proteu, é um pensamento que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma, nos 3 casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que se distinguiria por um atributo, como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se então dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos homens e animais. E a alma espírita pertenceria somente ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações, quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso dessa obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. E qual que é o sentido atribuído pelo codificador à palavra alma? Repitamos, alma deve ser considerada como ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Todas as vezes que nós lermos a palavra alma, prestem atenção no que nós vamos falar aqui. Se quiserem, inclusive, aqueles, eu sei que muitos leem conosco o Livro dos Espíritos, se quiserem anotar o que nós estamos falando, todas as vezes que nós conversarmos sobre a palavra, o vocábulo alma, o sentido que deve estar impresso na nossa mente é o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Fechamos questão. E partiremos agora para aquilo que Kardec coloca como o objetivo principal desta instrução preliminar, dessa introdução, dessa abertura do Livro dos Espíritos. E qual é esse objetivo principal? Conversar em relação às objeções impostas pelos contraditores. E, meus amigos, é muito importante conversar sobre isso. Não para entrarmos em discussões estéreis. Veja bem, nunca para entrarmos em discussões estéreis.
mas sim para nós termos segurança em saber conversar fraternalmente com aqueles que estejam aptos a dialogar, conversar fraternalmente sobre qual a base, o sustentáculo, o cerne, o alicerce da doutrina dos Espíritos. Para que, se numa conversa amigável, não estou colocando aqui numa discussão nós devemos evitar. Mas para que numa conversa amigável, você está numa mesa de café, num jantar, num almoço, as pessoas ali, os amigos ali, sabem então que você é profitente da doutrina dos Espíritos e começam a querer entender, estão com os corações abertos para entender, mas apresentam algumas objeções. Então, como eu vou rechaçar é uma palavra muito forte, mas como eu vou apresentar argumentos com relação a, com relação às objeções que estão me sendo feitas. E aqui Kardec, cientista, prático, sábio, prudente, vai nos trazer algumas objeções e vai nos demonstrar como saber responder a estas quando nos forem apresentadas. Vamos então à fala do codificador. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem os seus adeptos e os seus contraditores. Concordam comigo? Tem uma frase de um filósofo, acredito que sofista, por favor me perdoem aqui se eu estiver errado, não é a minha área de atuação, mas acredito que de um filósofo sofista chamado Anaxágoras. E ele fala: prova-se a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Vamos anotar isso pelo menos mentalmente? Prova-se a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Todo conceito novo apresentado às individualidades humanas, ele provoca resistência. Todo conceito novo apresentado a todos nós vai apresentar resistência. Veja bem, vamos trabalhar com exemplo aqui. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos. Você tem uma dieta completamente desequilibrada. Completamente desequilibrada. Uma dieta rica em nutrientes extremamente pobres, alimentares para o seu corpo. E você está nessa dieta completamente desequilibrada há algum tempo. E aí a tua saúde, prestem atenção nesse exemplo. E aí a tua saúde pede socorro. Você precisa modificar a tua dieta. Você vai a um médico, você vai a um nutricionista e recebe ali todo um novo plano alimentar. É fácil adaptar-se a esses novos conceitos que te foram apresentados? Por mais que você saiba que é o melhor para você, que é o melhor para a tua saúde, que é melhor da tua vida, é fácil. Você ainda não tem preparo. Você está vindo de anos e anos de uma dieta profundamente não saudável. E quando ali te é falado, você tem que comer um pouco mais de salada, você tem que maneirar no doce. E o doce é algo que te dá uma alegria imediatista, mas que pode trazer muitos problemas. Então você tem que maneirar no doce. Você tem que maneirar no exagero do refrigerante, das comidas gordurosas. E aí te passam toda uma dieta balanceada. É fácil se adaptar a essa nova dieta? Não, não é fácil. Para a grande maioria de nós não é fácil. Leve esse exemplo, pegue esse exemplo para uma dieta de caráter espiritual. Perceberam onde eu quero chegar? Perceberam o que eu estou querendo dizer? Por séculos a fio, nós nos alimentamos de uma dieta espiritual, talvez até muito pobre. E aí nos são apresentados agora, com a doutrina dos Espíritos, uma dieta mais rica, mais elaborada, mais iluminada, necessária ao nosso progresso e ao nosso adiantamento moral e, por que não dizer, intelectual.
Vai ser fácil aderir a essa nova dieta? Vai ser fácil largar costumes antigos? Não, não será fácil. Provocará objeção. Porém, prova-se a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem os seus adeptos e os seus contraditores. Vamos procurar, diz Kardec, responder a algumas das objeções destes últimos, dos contraditores, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita somente para elas. E não era um grande problema dos movimentos religiosos do mundo, cheios dos seus segredos, fechados, trancafiados, apenas a conta-gotas, disseminando as verdades para os seus fiéis. E a doutrina dos Espíritos entrega-nos a luz. Coloca em nossas mãos a possibilidade da correção. Não mais mistérios, mas atividade firme e constante no bem. Dirigimos-nos, continua Kardec, e é o que eu disse, nós não vamos buscar discutir com aqueles que não querem ouvir, mas nós vamos buscar conversar fraternalmente com aqueles que já encontram maior aptidão e maior facilidade em receber as ideias que estamos abraçando. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas, ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos, e de julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Por que é importante a gente entender isso? Quando nós adotamos essa dieta nova da doutrina espírita, são muitas maravilhas que se descortinam para nós. E se pudéssemos, tenho certeza, pelo menos é algo que aconteceu comigo, se eu pudesse, no início, lá há quase 20 anos, se eu pudesse, eu saía gritando aos quatro cantos todos os ensinos, todas as benesses que a doutrina começava a me apresentar. Se eu pudesse, em todos os jantares de família, eu ditaria cátedra sobre a doutrina. Mas não são todos que estão prontos a ouvir. E ditar cátedra, eu digo, é espalhar aos quatro cantos, aos berros, aos gritos, estentóricos, se possível, todos os ensinos da doutrina. Mas não são todos que estão prontos a recebê-los. Existem pessoas que são intransigentes naquilo que elas acreditam. Existem pessoas que têm ideias pré-concebidas e não querem deixar essas ideias de lado, por mais que as ideias que são apresentadas no momento sejam mais grandiosas, melhores. E temos que ter a sabedoria em entender isso. Às vezes a gente fica um pouco até revoltado. Nossa, mas na minha família eu tento conversar com meu esposo, com a minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, e eles não me escutam, porque não é o momento. Ainda não é chegado o momento desses espíritos. A gente tem que ter essa sabedoria. Inclusive é uma sabedoria que o Cristo nos ensina. Veja bem, todos que iam até Ele em busca de auxílio, é muito comum nós observarmos as palavras: o que você quer? O que você está procurando? O que você busca? Veja, observe o diálogo com Pilatos. O que é a verdade para você? Ele entendia o coração, mais do que ninguém, o coração dos irmãos. Entendendo o coração dos irmãos, que é uma tarefa que nós devemos fazer, eu me emociono quando eu falo isso, que é uma tarefa que nós devemos fazer, nós temos que ter a percepção de que não é o momento de todos. Não é o momento de todos. E não sendo o momento de todos,
entender que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso círculo de amizades, vão existir pessoas que não vão querer debater conosco. E em relação a essas pessoas, deixar passar. Utilize o mecanismo de transformação mais forte que já foi inventado. Utilize o teu exemplo. E através do teu exemplo, convide as pessoas à modificação. Vamos lembrar aqui de Francisco de Assis? Pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Continuando a leitura, lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Era um fenômeno de festas, de diversão em Paris, que ali eclodiu no final da primeira metade, início da segunda metade do século XIX. Quem aí viu o filme Kardec, recomendo. Quem não viu, assista. Quem já assistiu, assista mais uma vez. Salvo o melhor juízo, já está disponível ou ainda está disponível no Netflix. No filme Kardec nós conseguimos observar bem essa questão do fenômeno das mesas girantes, da dança das mesas, utilizado pela espiritualidade para chamar a atenção às verdades que iriam ser colacionadas quando da codificação da doutrina dos Espíritos, Consolador prometido pelo Cristo. O Cristo fala no evangelista João que intercederia junto ao Pai e solicitaria a Ele que nos enviasse um Consolador. É o Consolador prometido. Terceira revelação. Doutrina dos Espíritos. Então nós temos esses fenômenos, nós temos também, é o chamado momento do espiritualismo moderno. Nós temos também os fenômenos em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. E esses fenômenos, eles propagaram-se no mundo. E esses fenômenos não são fenômenos novos, não são fenômenos que surgem no século XIX, são fenômenos que podem ser notados na história da humanidade. Esses fenômenos de comunicação entre os espíritos e os encarnados podem ser notados na história da humanidade. Vamos lembrar dos oráculos, dos grandes profetas. Vamos lembrar das pitonisas. Vamos lembrar dos generais que não iam à guerra sem consultar os seus mentores. Este fenômeno já existe na história da humanidade. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, como eu disse, em Hydesville, é o caso mais famoso das irmãs Fox, ou antes, que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio, levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, gente, isso aqui Kardec nos mostra o quanto ele é brilhante, porque ele vai desconstruindo uma objeção para construir um conceito. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, que começava ali, a época de Kardec, a dar os seus passos gigantescos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem. E parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Lembrando que a primeira edição do Livro dos Espíritos é 1857. É por isso que ele nos fala da maravilha, ou das maravilhas, que a eletricidade começava a proporcionar. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria.
porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla, da qual a força está na razão do número de elementos. Mas o fenômeno foi além. E é sobre isso que nós conversaremos no próximo episódio do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam quando vocês assistirem a esse vídeo, o quanto a energia foi boa, o quanto ele se desenvolveu bem, o quanto nós estamos rodeados de espíritos amigos na condução desse trabalho de instrução. Eu espero que você esteja aqui na semana que vem, quando carregarmos mais um momento de estudo. E eu repito aqui, por favor, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações e compartilhe essa nossa ideia. Quanto maior o nosso número, quanto maior o número de indivíduos espalhando o amor, mais nós vamos modificando o mundo através da nossa transformação íntima. Um amigo aqui nos fala, vamos terminar com a oração do Pai Nosso? Você que nos acompanha, por favor, feche os olhos, mentalize o Pai e em conjunto, ore conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdão de nossas dívidas, assim como nós começamos a aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. E por favor, não nos permita a repetição, não nos permita o cair em trevas e tentações, auxiliando-nos para que possamos nos livrar de todo e qualquer mal, pois teu, Pai, é o reino. Em ti, Pai, habita todo o poder, e tua, Pai, é a glória, para hoje e para todo sempre. Paz e luz, e até o nosso próximo encontro.